Israel e Irã sempre voltam às manchetes. Bombas, diplomacia tensa, retóricas que atravessam fronteiras. E se eu te dissesse que, olhando para uma tenda no deserto, para a história de uma mulher invisível nos textos antigos, podemos encontrar uma chave simbólica para compreender como feridas familiares e decisões apressadas atravessam gerações? Antes que você feche o vídeo achando que é política disfarçada de Bíblia, não é. O que proponho aqui é uma leitura bíblica, cultural e pastoral de Gênesis, para pensar em raízes espirituais e emocionais que, por vezes, alimentam rivalidades humanas. Não apresentarei isso como prova histórica de conflitos modernos. Apresentarei como uma interpretação que nos ajuda a ver padrões humanos antigos que voltam a se repetir. Se você quer mais estudos como este sobre mulheres e temas bíblicos, inscreva-se agora e acompanhe a série. Comecemos pelo cenário. Abraão e Sara, um casal com uma promessa em comum. Deus anuncia a Abraão que dele surgirá uma grande descendência, promessa que transforma expectativas e reorganiza a vida familiar. No contexto social do Oriente Antigo, a infertilidade da esposa era carregada de profunda aflição pessoal e social. Dentro dessa realidade, existia uma prática, hoje desconfortável de se ouvir, em que a serva da casa poderia ser colocada a serviço para gerar filhos que, de alguma forma, entrassem na linhagem patrimonial. É nesse quadro que surge Agar, descrita em Gênesis como serva egípcia de Sara. Ela entra na narrativa não como figura periférica de folclore, mas como pessoa real cujas emoções, humilhações e confiança encontram voz no texto. Agar é oferecida a Abraão como solução para a esterilidade. Ela concebe. Sua condição muda. A gravidez traz para ela uma visibilidade inesperada, e junto com isso, um deslocamento de status dentro daquela tenda. O relato bíblico mostra uma virada rápida. Aquilo que pretendia resolver um problema conjugal cria novos confrontos. Sara passa a tratar Agar com aspereza. Agar se sente desprezada. Era uma tensão nascida depressa. A tentativa humana de ajudar a promessa a se cumprir, antes do tempo de Deus. Essa pressa não apenas contorceu relacionamentos imediatos, gerou consequências que o texto registra como prolongadas. Quando a angústia se torna insuportável, Agar foge para o deserto. É aí, no lugar da escassez, que ela tem um encontro decisivo. Um mensageiro divino a encontra junto a uma fonte no deserto. Fala-lhe palavras de consolação e promessa. E lhe revela um destino para o filho que ela carrega, Ismael. Ao olhar para Agar, o texto registra algo essencial. Deus a vê. Ela dá ao Senhor o nome El Roi, que geralmente é traduzido como o Deus que me vê, ou o Deus que vê. Essa expressão não é apenas poética, é revolucionária no sentido teológico. Uma mulher marginalizada, expatriada de sua casa, é reconhecida como objeto do olhar cuidadoso de Deus. Em meio à pressa humana, nesse encontro, Deus não ignora a vulnerabilidade. Ele acolhe, promete e ordena retorno, com a promessa de que o filho será numeroso. A promessa sobre Ismael aparece com tonalidades complexas. Gênesis 16, 10, 12. Fala que ele será uma grande nação, e descreve aspectos de seu temperamento. A imagem do jumento selvagem, que alguns tradutores e comentaristas interpretam como associação a espírito livre, indomável, maneiro de resistência ou até de conflito. Essa metáfora merece cuidado. Linguagens figurativas carregam camadas culturais e poéticas que resistem a um único sentido. Alguns estudiosos veem ali um caráter vigoroso e independente. Outros enfatizam o perigo de traduzir a metáfora em determinismo moral. Importante notar: o texto não declara que Ismael será condenado à inimizade eterna contra outros povos. Antes, anuncia uma descendência numerosa, com traços de caráter que poderiam favorecer embates e autonomia. Espere. O detalhe que muitos deixam passar está no próprio nome que ela dá a Deus. El Roi. Não é um ruído teológico isolado. É a resposta profunda de alguém que foi vista e que, ao ser vista,
encontra dignidade, promessa e lugar. Isso muda a leitura. Agar não é apenas um objeto da estratégia de Sara e Abraão. É sujeito com experiência e fé. A promessa divina se dirige também a ela. Quando Gênesis retoma essa história, anos depois, o contraste aparece de forma dramática. Isaque nasce, o filho da promessa no tempo de Deus, nascido de Sara após longos anos de espera. A narrativa constrói, então, dois polos que simbolizam diferentes trajetórias. Ismael, ligado à pressa humana, uma solução imediata marcada por tensões, e Isaque, ligado à promessa que se cumpre no tempo definido por Deus. A tensão entre esses dois filhotes de história gera consequências que se prolongam em narrativas familiares, tribais e identitárias. Não é que a Bíblia reduza as pessoas a estereótipos. Ela nos apresenta histórias de escolhas humanas e suas repercussões. Ao ler Gênesis 21, vemos a decisão dolorosa de enviar Agar e Ismael para fora da casa. Mais uma vez, o texto registra que Deus não abandona. Mesmo no desamparo, Deus se manifesta, provendo água e abrindo um caminho para ambos. Aqui a teologia bíblica oferece duas constatações complementares. As decisões humanas têm consequências reais, e a soberania divina se faz presente na história para acolher e incluir, mesmo quando os seres humanos tentam excluir. A Bíblia não anula Ismael. Ela garante que a promessa e a providência divina alcançam também aqueles que foram marginalizados. Como então chegamos ao tema sensível do título? A relação simbólica entre Agar, Ismael e as tensões contemporâneas entre Israel e Irã. Primeiro, é preciso fazer uma advertência firme. O texto bíblico não estabelece uma linha de causa direta entre Agar e a política do século XXI. Qualquer afirmação desse tipo seria uma leitura anacrônica e perigosa. Contudo, historicamente, tradições e interpretações construíram narrativas identitárias ao longo dos séculos. Alguns grupos olharam para Ismael como símbolo de ancestralidade para povos árabes em geral. Outras tradições relacionaram Isaque com a linhagem de Israel. Essas leituras, quando transformadas em certezas políticas, podem ser simplistas e até manipuladoras. O que proponho é outra coisa. Usar o padrão narrativo, promessa versus pressa, decisões familiares que produzem histórias coletivas, como lente interpretativa. É uma analogia simbólica, não uma prova histórica. Atenção! A Bíblia menciona o território que hoje corresponde ao Irã em outros contextos, notadamente ao falar do Império Persa no livro de Ester e em profecias que tratam de reinos antigos. Ainda assim, afirmar que Ismael é o antepassado direto de qualquer estado moderno exige cautela. Há tradições que associam linhagens, e há leituras populares e regionais que mantêm essas conexões. Devemos diferenciá-las claramente entre tradição interpretativa e evidência histórica sólida. Como guia pastoral, insisto, usar a escritura para justificar hostilidade entre povos ou para alimentar xenofobia é incompatível com a mensagem central do Evangelho, que chama ao amor ao próximo e à justiça. Voltando à dimensão simbólica, por que algumas interpretações lançam um fio entre a história familiar de Gênesis e os conflitos no Oriente Médio? Porque narrativas fundadoras moldam identidades. Quando uma comunidade se imagina descendente de alguém, ela incorpora narrativas de honra, ofensa, promessa e destino. Essas histórias, ao longo de séculos, tornam-se parte do tecido psíquico coletivo. Decisões tomadas num ambiente íntimo, como tentar ajudar uma promessa a se cumprir fora do tempo, não permanecem contidas. Rastros emocionais e memórias de injustiça e exclusão podem durar gerações. É essa dinâmica que algumas leituras buscam ressaltar. A ferida familiar, não como causa única, mas como metáfora para feridas que atravessam povos. No campo exegético, é importante destacar que a promessa a Ismael em Gênesis 16 e a promessa a Isaque em Gênesis 21 não são mutuamente exclusivas.
O texto bíblico preserva uma tensão teológica. Deus vê e cuida dos dois, mesmo que os destinos deles e as formas de vida se mostrem distintas. A tradição judaico-cristã muitas vezes tem procurado conciliar essas promessas, entendendo que a providência de Deus não anula ninguém. Isso nos leva a uma leitura amadurecida. Não reduzimos histórias humanas a espelhos lineares de guerras contemporâneas. Antes, usamos a narrativa para entender como decisões impensadas podem gerar heranças difíceis e como a presença divina orienta a reparação e o cuidado. A imagem do jumento selvagem, citada em Gênesis 16, frequentemente suscitou debates entre comentaristas. Alguns veem ali uma descrição de autonomia e vigor, traços que podem tanto contribuir para a liderança e resiliência, quanto para a resistência e conflito. Outros lembram que metáforas animais na literatura antiga são fluidas e carregadas de múltiplos sentidos culturais. Assim, cautela é necessária para evitar estereótipos. O ponto exegético aqui é a ambivalência. A promessa é grande, a descendência é numerosa, e a presença de traços combativos na descrição aponta tanto para potencial quanto para risco. Isso abre espaço para reflexão pastoral. Qual o papel da educação, da justiça e do reconhecimento na transformação de potenciais combativos em poder para o bem? Agora trazendo isso para a vida prática. O eixo promessa versus pressa é extraordinariamente aplicável ao cotidiano. Quantas vezes, em relações pessoais, estaduais ou eclesiais, tentamos forçar soluções? Quantas decisões tomadas no calor do medo, porque queremos ver a promessa se cumprir agora, geram dores que passam adiante? Pergunte a si mesmo: estou correndo para resolver um problema que poderia ser resolvido pelo tempo e pela paciência? Estou impondo caminhos para ajudar a vontade de Deus? Ou estou disposto a esperar, a cultivar fé e perseverança no ritmo divino? Essas não são perguntas fáceis. Exigem coragem e humildade. Há também uma dimensão emocional e pastoral, que não pode ser negligenciada. Agar nos ensina sobre dignidade na marginalidade. Muitas mulheres, muitos migrantes, muitos excluídos carregam, ainda hoje, a experiência de terem sido usados como meios para fins alheios, para depois serem descartados. A resposta divina, El Roi, nos lembra que Deus enxerga e que a fé pode surgir no lugar mais árido. Isso nos impele a praticar justiça que reconheça, restaure e não utilize o outro como ferramenta. Em comunidades e famílias, vale a pena perguntar: quem está sendo tratado como questão e não como pessoa? Quem precisa ser visto? Outra aplicação prática é institucional. Igrejas, lideranças e políticas públicas devem ter sensibilidade para não reproduzirem estruturas que colocam pessoas como instrumentos. Decisões administrativas apressadas, políticas que ignoram vulnerabilidade e ações pastorais que priorizam resultados sobre pessoas podem gerar ciclos de exclusão. O convite bíblico é a uma prática de paciência profética que respeita o tempo de Deus e a dignidade humana. Voltando à ponte simbólica com Israel e Irã, quando alguém tenta reduzir séculos de história, economia, religião e política a uma sola genealogia bíblica, comete um reducionismo perigoso. As tensões contemporâneas têm causas múltiplas: interesses geopolíticos, disputas por recursos, memórias coloniais, dinâmicas internas de poder, além de narrativas identitárias. A leitura de Agar e Ismael pode iluminar apenas um ângulo: o do dano geracional, da memória ferida e da necessidade de reconhecimento. É uma lente útil, mas nunca suficiente. E pastoralmente, é crucial afirmar: a Bíblia, quando bem interpretada, nos convoca à cura, reconciliação e justiça, não à legitimação de hostilidade. Permita-me oferecer algumas perguntas práticas para o seu exame pessoal e comunitário. Onde, em sua família, igreja ou trabalho, você tem apressado processos importantes por medo ou por desejo de controle?
Que relações foram danificadas por soluções rápidas? Quem precisa ser visto hoje na sua vida, com o olhar de El Roi? Você está disposto a permitir que Deus estabeleça o tempo da promessa na sua história pessoal? Também vale uma reflexão sobre memória e narrativa coletiva. Quais histórias suas, ou de seu povo, moldam atitudes atuais? São histórias de abandono, de honra roubada, de promessa não cumprida? Reconhecer isso não é buscar culpados. É identificar feridas que clamam por cuidado e reparação. E as reparações, muitas vezes, exigem gestos práticos. Pedido de perdão, restituição, mudança de práticas que instrumentalizam pessoas. E tempo para que a confiança seja reconstruída. Na esfera pública, a lição é dupla. Não usar textos sagrados para inflamar ódio. E também reconhecer que a religião pode oferecer linguagem de cura se for lida com honestidade. Líderes religiosos precisam resistir ao uso instrumental da palavra para justificar agressões. Antes, devem apontar para a misericórdia, para a justiça e para o diálogo. E os fiéis precisam aprender a distinguir entre tradição interpretativa legítima e ideologia que busca converter fé em bandeira de guerra. Ao encerrar, voltemos à cena mais íntima. Agar, sozinha no deserto, encontra uma fonte e ouve que o filho que carrega terá futuro. Ela dá nome a Deus, El Roi, o Deus que me vê. Essa imagem deve nos seguir. Há pessoas hoje que vivem como Agar, invisíveis, marginalizadas, esperando que alguém as reconheça. A promessa bíblica é que Deus vê essas pessoas, e por isso nós também somos chamados a ver. Ver implica ouvir, incluir, restaurar. Promessa versus pressa. Que essa antítese nos lembre de pausar antes de agir impulsivamente, de reconhecer que soluções imediatas podem criar heranças dolorosas, de confiar no tempo de Deus. Ao mesmo tempo, a história de Agar nos chama a cuidar daqueles que foram empurrados para as margens, porque Deus não anula ninguém. Ele vê, acolhe e redime. Se você ficou tocado por essa leitura, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se e deixe nos comentários quem na sua vida tem sido invisível e precisa ser visto hoje. Que atitude você pode tomar para ser um agente de restauração? Que, como Agar, possamos aprender a levantar um nome para Deus em nossos momentos de dor, lembrando que Ele é El Roi, e que onde a pressa fez rachaduras, sua presença pode semear cura. Até o próximo estudo. Que Deus nos dê olhos para ver e coragem para agir com justiça e compaixão. Que o nosso amado Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.